menos você vai viver. Ouviu isso? Quanto menos você se estressa, você vai viver muito mais. Eu quero declarar que hoje você vai aumentar os seus anos de vida pelo menos uns 10 a 15%. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Eu quero declarar no nome de Jesus que você vai aumentar a sua longevidade, os seus anos de vida sobre esta terra, pelo menos uns 10 a 15%. Amém. Ó, eu vou melhorar. Algumas rugas que estavam planejadas já não vão vir. Algumas marcas não vão vir, porque você vai entender que algumas coisas são criações da nossa mente, que revelam algumas raízes que, se resolvidas, curam a nossa existência. Uma expressão que eu aprendi enquanto orava e preparava para essa mensagem: overthinking. Pensar demais. Não é sobre pensar bem, é sobre pensar demais. Não é sobre um pensamento longevo, é sobre muitos pensamentos desconexos que não levam você a lugar nenhum. É o medo disso, o medo daquilo, e se, e quando. Amém. Antes, eu só vou te pedir um favor muito importante. Posso? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Aliás, eu vou pedir para você um comentário específico. Gostei, a gente fez isso na outra mensagem. Comenta aí: eu não ficarei ansioso. Amém, já está ansioso? Olha, comenta isso. E se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Isso, toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. Toda segunda e toda quinta tem uma mentoria de vida. Então confere para ver se você ainda não se inscreveu. Se inscreve, ativa o sininho. E última coisa importante sobre a nossa associação evangelística: Deus está fazendo algo poderoso, e você que tem um coração generoso, que quer servir a algo maior, meu convite está aberto para você. O que Deus está fazendo é gigante, é lindo. Escola no Paquistão e tantos outros projetos que talvez você nem sabia, porque não é o nosso marketing, mas a nossa missão. E se a nossa missão pode ser sua também. Tudo que você precisa saber está abaixo. E agora eu quero te convidar. Vamos para a mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Aleluia! Você sabe que a gente, nós aqui, você também, a gente é assim. Se não cuidar, a nossa mente vira uma bagunça absurda. Às vezes a gente não consegue nem dormir por causa da nossa mente que não para. A insônia nada mais é do que a nossa mente sem freio. Você deita e não consegue parar, não consegue esquecer, não consegue, desligar o botão, porque a sua mente já assumiu o controle, a sua mente já está ali. Provérbios 23:7 diz que aquilo que imagina a sua alma, isso será. Então a gente vai formando convicções mentirosas, vamos formatando a nossa mente. Quando a gente vê, fomos escravizados pela nossa
própria imaginação. E aí eu falo para você que nossa vida se perde aqui. Quantas mentiras que você acredita sobre você, que foi você que deixou entrar, que foram coisas que você declarou sobre a sua vida, coisas que você falou sobre a sua casa, e que hoje você vive o fruto da mentira que você aceitou ou criou para a sua vida. Eu não sei você, mas eu vim de um lar onde ouvi a palavra nunca várias vezes. Nunca você vai viver isso, nunca você vai fazer isso. Não, era talvez de maneira obviamente sem dolo do meu pai, não havia intenção de me paralisar dessa maneira, mas havia uma paralisia sendo pregada, sabe? Então nós somos assim. Quantas coisas que estão aqui na nossa mente que nós deixamos entrar, nós fomos nos acostumando com aquilo, e hoje declaramos em alto e em bom tom, porque se tornou uma verdade para nós. Nossa identidade está perdida porque aceitamos mentiras sobre a nossa identidade. Nosso futuro está extremamente comprometido porque a gente já tem tanta verdade que está enraizada, que são mentiras dentro de nós, que agora tudo é mais difícil. A gente já está preparado com as melhores respostas. Não, isso eu não posso. Não, isso eu não consigo. Não, isso não dá. Não, isso é maior. Ou a gente já tem a desculpa dizendo quem pode e por que não podemos. Não, é porque eu não nasci na casa que você nasceu, eu não fui criado da maneira que você foi criada. Não, se eu tivesse o pai que você tem, eu estaria no lugar que você está. Porque a gente já não tem mais a mentira somente, a gente tem a mentira e a desculpa que a gente usa para fortalecer aquilo que nós queremos acreditar, ou melhor, que é mais confortável de acreditar. Eu tenho uma coisa comigo interessante. Eu sou assim, minha característica. Eu sou muito positivo. Quando eu digo positivo, eu sempre tenho boas expectativas. E claro, por isso eu também vou me frustrar mais. Mas eu estou sempre declarando que vai ser melhor, que vai ser incrível. Eu vou falar uma coisa para você. Essa aqui deve ser a 100ª série que a gente grava, e toda série eu digo que vai ser a melhor. Porque se eu não crer nisso, quem crerá? Se eu não declarar isso, quem fará por mim? E eu vivi uma coisa interessante esse ano. Eu gravei no final do ano, como todos os anos, eu declarei: olha, 2025 foi só um ensaio, 2026 será o melhor ano da sua vida. E eu creio nisso. Irmão, é o ano mais vida louca da nossa história. A gente tem Copa do Mundo, eleição com um país dividido, um monte de gente doente por política. A gente tem um monte de gente doida na internet enchendo a paciência. A gente tem um mês que acabou mais rápido do que o ano passado. E sabe qual é a palavra que eu tenho? É o ano da colheita. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. É o ano da colheita, é o melhor ano da nossa vida. Mas escuta bem, eu vi, isso não me contaram, eu vi uma pessoa muito esforçada, de bom ânimo, trabalhador, pegou as minhas mensagens de anos para trás, e todo final de ano eu falo a mesma coisa. E até eu achei legal. 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Eu tô lá em 2025, não, esquece 2024. Agora vai, 2025 vai ser o melhor. E agora não, agora é 2026. E chegamos em 2026. E se prepara, porque a mensagem de 2027 já está no meu coração. 2027 vai ser o melhor ano da nossa vida. Vai ser o ano dos maiores milagres da nossa história. Por que, Dave? Porque eu creio no Deus de notícia boa. Eu creio no Deus de novidade de vida. Eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele sabe fazer todas as coisas, mas se sei que Ele está no controle, cada dia que passa é melhor.
irmão, pelo amor de Deus, sabe qual é a parada? A gente prefere algo que não nos cause esperança. Essa é a questão. A gente prefere algo que não nos cause esperança, porque é melhor acreditar nas mentiras do diabo para roubar a nossa esperança sobre o que Deus tem para o nosso amanhã. E eu tô querendo caminhar na via contrária. Eu não sei você, mas está dando problema? Eu tô declarando, vai ser incrível. Deus vai fazer, olha só. Não, mas não vai dar sim, eu creio, Deus é comigo. E se não der, limpa o olho, sacode a poeira, lava o rosto e vaza para a próxima estação. Esse é o que nos cabe fazer. Mas eu preciso ir para a Bíblia. Eu estava tão empolgado porque eu confesso para você que isso aqui é uma das coisas que mais me pegaram hoje enquanto eu estudava. Vamos lá. Empolguei. Números capítulo 13, verso 33. Diz a palavra: e ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos, está comigo? E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim éramos nos olhos dos gigantes também. Eu vou falar para você como o ser humano é interessante. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são 12 doidinhos. Eu vou resumir do meu jeito, não me leve a mal. Mas vamos lá. Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Você está comigo? Amém? Deus havia prometido uma terra que emana leite e mel. Nessa terra haveria bonança, haveria festa, haveria... Uau, seria incrível. E Deus prometeu. Eu posso falar de novo? Deus prometeu, amém? Eu vou falar de novo. Deus prometeu. Não, eu vou ficar aqui. Eu acho que dá para só ficar aqui. Deus prometeu. Então eu vou falar de novo. Havia uma terra incrível. Top. Deus prometeu. Deixa eu te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu. Então não há mais dúvida. Você concorda comigo? Não há mais dúvida. Deus prometeu, não há dúvida, ok? Bom, vamos lá. Gente, prepara 12 espias. Vamos dar uma olhadinha na terra que a gente vai entrar. Só dá uma olhadinha, só traz um relatóriozinho para nós saber, tá? E o que eu quero ver? Eu só quero ver se tem leite e mel lá mesmo. Dá uma olhada lá. Aí sobe os 12. No meio dos dois, Josué e Caleb. Estou resumindo porque já preguei sobre essa parte em específico. E eles olham a terra. Os 10 que estão com Josué e Caleb descem desesperado. Irmão, eles desceram desesperados, porque quando eles viram um cacho de uva com 2 homens carregando, eles falaram: não, Senhor do céu, se o cacho de uva é desse tamanho, imagina uma mão que segura. Aí, ao invés de olhar para a colheita que eles teriam um dia, começaram a olhar com a mão que estava segurando. E aí já começaram a criar expectativa: nós vamos morrer. Não vai dar. Não vai dar. Olha o tamanho daqueles homens lá. Nós somos como gafanhoto. Aí eles começam a imaginar sobre eles. Eles constroem uma imagem. E eles não só constroem a imagem deles, eles constroem a imagem deles na perspectiva do gigante que eles nem conhecem. Eu vi uma história essa semana muito engraçada. O homem comprou uma panela de pressão. E aí, se eu estiver errando o elemento, não me leve a mal, mas eu vou me lembrar do cerne de tudo. Comprou uma panela de pressão. Aí, e eu acho que foi na Casas Pernambucanas. Se eu estiver contando tudo errado, grava só o contexto. Irmão, ele comprou a panela de pressão. Chegou em casa, a mulher dele falou assim: que panela é essa? Pois é, comprei na Casa Pernambucana. Ele falou: não é o tamanho, comprou errado. Ele falou: e agora? Como que vai ser? Eles não vão devolver, porque não é motivo. Não está estragado, está tudo certo. Eu que comprei errado. E ficou uma semana brigando com o gerente da loja na cabeça.
Né, eu vou chegar lá, o homem não vai deixar eu trocar. Eu vou ter que falar, não, eu conheço a lei do consumidor, você tem que trocar para mim. E ficou uma semana brigando na cabeça dele. Não acontecia nada de verdade, estava só na cabeça dele. E ele brigava com o gerente, sonhava com o gerente, acordava pensando no gerente. O dia que eu falar, o gerente vai me tratar. O dia que eu chegar lá, o gerente vai falar, leva essa panela para tua casa, rapaz. Aí ele chegou lá na loja e falou assim, oi, tudo bem? Eu conheço minha lei, meus direitos, sei da lei e vim trocar a panela. O gerente falou, pois bem, deixa a panela aqui, pega a nova lá. Ele falou, mas eu estava preparado para uma briga, eu já tinha ensaiado as respostas, das contra-respostas, estava tudo preparado. E o gerente falou, não, deixa aqui, deixa a velha, pega a nova lá e pode ir embora, tudo certo, não precisa de nota, tá tudo bem. Aí ele chegou em casa e falou, mulher do céu, não acredito que eu acabei de ver. Eu fui preparado para uma briga, o homem só mandou deixar a panela velha e pegar a panela nova. Ele falou, e bem do céu, você não vai acreditar, eu acho que não foi nem na casa dos pernambucanos que não comprou uma panela. Na verdade, a nossa vida é exatamente isso. A gente não viveu e está criando histórias para nós não vivermos. A gente cria os problemas imaginários, a gente cria as batalhas imaginárias e esquece do que veio primeiro, uma palavra. E se a palavra veio primeiro, não importa o cenário, não importa o contexto, não importa a realidade, a palavra de Deus sempre será maior. O problema é o que a gente deixa minar a nossa mente. Isso aqui, meu lindo, eu vou falar uma parada para você. Depois que você liberta-se, você vai ficando meio perigoso, porque coisa que ninguém acredita, você acredita. Coisa que ninguém tem fé para viver, você tem fé para viver. Porque você já entendeu que a sua identidade não pode ser governada pela sua mente, mas pela mente de Cristo. Você não é quem você pensa que é, você é aquilo que Deus tem para você. Você é uma realidade diferente, entenda o que eu estou dizendo. Só que aí que está, a batalha é justamente isso, como eu organizo os meus pensamentos, de que maneira eu controlo isso, simplesmente colocando a sua fé no lugar certo. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu escrevi algumas coisas aqui, e onde que está? Está aqui? Só eu queria lembrar de uma coisa, aqui, amém. Amém. É isso mesmo? Lembra? Deixa eu ver se eu lembrar disso aqui. Não devia ter marcado a história da Pernambucana. Esqueci o nome da loja. Isso, achei. Coisa importante. A nossa realidade, então, ela é formatada pela nossa mente. Está tudo bem até aqui, certo? Então a gente precisa encontrar a raiz dos nossos pensamentos. O que é a raiz do medo dentro da nossa mente? Qual que é a raiz do medo? Você consegue responder rapidamente? A raiz do medo no nosso pensamento? Simples. A ausência de confiança. O medo sempre é o fruto da ausência de confiança. Quer ver uma coisa? Se você confia no Deus que você serve, você tem confiança que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então o pensamento que vem dizendo Ele não vai cumprir, é um pensamento que se opõe à fé que você nutre no seu coração. Logo esse pensamento precisa ser eliminado de você, certo? Mas o que a gente faz quando esse pensamento vem? O que a gente faz? A gente não corta o mal pela raiz. A gente volta no joelho e ora pelas mesmas coisas que já foram respondidas. Talvez você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus já falou tudo que você precisava saber. Deus já te deixou claro tudo, muita coisa que antes você não sabia, agora você já sabe. Mas você ainda está morrendo de medo, porque ainda não confia no Senhor de verdade. Então o seu pensamento acelerado é justamente porque você não conseguiu chegar no que nós chamamos de descansar em Deus. Então por isso que você está tentando resolver na sua cabeça, porque pensar é assim, ó, você fecha o olho e diz, amanhã, amanhã tem trabalho, né? Pois é, tem aquela promoção lá. Pois é, mas qual a chance do homem me escolher? Não, porque a Jéssica,
estuda, um monte de coisa, puxa saco. Aí você já ficou com raiva da Jéssica no pensamento. A Jéssica não fez nada para você. Você, não, essa Jéssica é bandida, com certeza já deve estar fazendo minha caveira já. Não, isso aí, negócio aí de promoção, isso aí é para escolher, tem que ter que ir. Aí, pois é, claro, se eu tivesse puxando saco igual ela, eu também estaria lá, né? Mas não aconteceu nada. Nem chegou outro dia. Você está fazendo confusão no seu pensamento, chegando com conclusões no seu pensamento. E aí por isso que você chegou com cara de tonto no outro dia no trabalho. Você não dormiu, você pensou a noite toda e perdeu a promoção porque o chefe olhou para você de manhã e falou assim: não dá para confiar em quem nem lava o rosto para vir trabalhar. Irmão, você entende que a loucura da vida é exatamente isso. A gente cria os conflitos, cria as guerras, cria os inimigos na nossa mente. Ninguém fez nada e a gente criou tudo. Criou uma história incrível e chegou tendo raiva de pessoas que não precisava, vivendo coisas que não estavam na realidade, porque você criou na sua mente. Lindo, entenda, os gigantes nunca falaram nada para os espias criaram na mente o que eles pensavam sobre eles, mas o que eles precisavam saber é que no lado deles o Deus de Israel estava, no lado deles a palavra de Deus governava, no lado deles havia uma promessa, no lado dos gigantes não havia a promessa, não havia a palavra estava no lado deles. E entenda essa realidade. Quando você confia em Deus, você não tem medo dos seus inimigos, você não está se comparando nas realidades, você não está criando crise na sua cabeça, porque os seus pensamentos, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, estão levados cativos ao Senhor Jesus, estão na mão dele. Senhor, eu não quero ficar pensando sobre isso, eu não quero me preocupar sobre isso. E quando você descansa, você desfruta. Eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo conhece alguém assim. Gente que não desfruta porque está pensando o que os outros vão pensar. Agora eu vou tocar na ferida. Você não vive o que era para estar vivendo porque diz: mas imagina o que vão pensar de mim. Isso aí é para você ficar pensando? Sério mesmo que você tem um cérebro para colocar a pensar em coisa que você não consegue resolver? Irmão, eu vou ser bem vulnerável aqui. Muitas coisas da minha vida eu deixei de desfrutar por conta dessa maldição de pensamento do que os outros vão pensar de mim. O que vão dizer ao meu respeito? Irmão, a melhor fase da vida é quando você não está mais nem aí com o que vão pensar ao seu respeito, porque você sabe em quem você crê, você sabe a palavra que você carrega, então nada te afeta. Vou lembrar da máxima de quando a gente estava na 5ª série: apelido só pega em quem se dói, sabe? O bullying só funciona com quem chora. Então se você não está nem aí por que estão falando, se você não está vivendo de acordo com o que os outros estão pensando, você está vivendo de acordo com aquilo que Jesus tem para você. Então você é livre de verdade, os seus pensamentos estão nas mãos do Senhor. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente ser escravo do pensamento que nem sabemos se o outro tem ao nosso respeito. E a realidade nua e crua da vida é: lindo, quem não gosta de você não vai gostar. Beijo. Quem celebra você vai celebrar. I love you. Se você trocar de carro, quem ama você vai ficar feliz, quem não gosta vai ficar ainda mais bolado com você. Se você não trocar de carro, não vai mudar nada na vida de ninguém. Se você comprar uma casa nova, se você prosperar, se você se tornar maior, se você ir além, se você ser cheio do Espírito Santo, se você casar, se você ter um monte de filho, quem não gosta vai ficar bravo, quem gosta vai amar. E é isso aí a vida, meu lindo. Não adianta tentar se manifestar e viver pelo pensamento dos outros, não. A sua identidade não pode ser formada por aquilo que você pensa que os outros pensam, senão você não desfruta e quem sofre o peso é você. Hoje é dia de se libertar. Avisa para a esposa do lado, fala: hoje é dia de se libertar. Fala para a amiga, para o amigo, diga: hoje é dia de se libertar. Para de se preocupar com o que os outros estão pensando e coloque como cerne da sua vida aquilo que Deus tem para você. Pare de viver de acordo com aquilo que você acha que alguém pensa a seu respeito. O que importa é o que Deus sabe sobre você. Irmão, eu vou falar um negócio: o nosso mundo é um mundo de pressões absurdas. Eu sou um evangelista, mas todo mundo quer que eu fale sobre tudo.
Todo mundo quer que eu me posicione sobre tudo. Eu abro meu direct e a pessoa: você não vai falar sobre isso? Ô irmão, eu vou ficar rendendo hype de internet todo dia. Oh, Jesus amado. Confesso que eu queria ter um day off para responder todo mundo como eu queria. Sério, verdade. Irmão, todo dia tem alguém criando uma polêmica, pedindo para eu me manifestar na internet. A pessoa manda para mim: você não vai se manifestar disso? Aí tem os mais emocionados: vou parar de seguir você, porque você não falou nada sobre isso. Oh my God. Irmão, todo dia tem alguém tentando mandar a minha vida naquilo que eu vou fazer. Se eu for virar escravo do pensamento dos outros, eu vou esquecer do meu ministério e vou me perder na minha caminhada. Se você se tornar escravo do que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros acreditam, você vai perder a sua fé em Jesus e vai colocar a fé no homem. E ele frustra, ele trai, ele abandona. Agora Cristo não desampara, Cristo permanece o mesmo. A palavra dele não volta vazia. Ele não é homem para que se arrependa, ele não é filho do homem para que minta. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se ele falar que é assim, é assim. Se ele falar que é não, e acabou. Se você for escravo do que os outros querem da sua vida, você nunca vai viver de fato aquilo que Deus tem para você. Quando eu olho para aquele povo descendo, vendo tudo que viram, esquecendo da palavra que carregavam, a Bíblia vai dizer que todos choraram, porque foram contaminados por uma mentira de alguém que criou para si uma fuga. Você entende? Eu queria que você compreendesse que o Senhor está nos chamando para novas estações de maturidade e crescimento espiritual. Quando Deus me deu uma palavra como essa, eu quero dizer para você que eu reluto algumas vezes, porque algumas coisas não são tão espirituais como a gente imagina. Algumas coisas são apenas decisões de fé. E a partir de então a gente cria filtros para nossa mente. A maturidade vai criando esses filtros. Então coisas que você se preocupava antes, você já não se preocupa mais. Por isso que eu falei para você no começo. Lembra da longevidade, lembra dos anos de vida prolongados sobre a face da terra? Pois bem, quando você para de se preocupar com coisas que não estão no seu controle, você vive por mais tempo e com mais saúde, você dorme melhor, você desfruta da sua vida. Por quê? Porque você não está escravo daquilo que ainda não aconteceu, e a sua mente não está livre para construir filmes que não foram vividos ainda. Eu sei que é uma questão de entrega, é uma questão de tempo, é uma questão de maturidade. Mas se você conseguir governar a sua mente, se você conseguir colocar limites, criar limites na sua mente, você vai viver melhor. Vou dar um exemplo prático da vida de pessoas amarguradas. Quem vive amargurado tem uns sentimentos muito parecidos. Se você se identificar, a hora que Jesus te liberta, tá bom? Vou contar um exemplo e aí você vai entender. Meu aniversário do ano passado, minha esposa convidou todo mundo que ela achou que eu queria que fosse, porque era surpresa. Amém? Eu tenho 2 primos que eu me criei junto com eles, e a minha esposa convidou um e esqueceu do outro. Só que os 2 são irmãos. Eu sou detalhista com algumas coisas e eu amo muito a minha família, amo muito as pessoas que estão à minha volta. E aí eu estava na festa, olhei todos os primos e falei: cadê o miserável? Não perguntei para minha esposa se ela tinha convidado. Pois é, né? Por que será que ele não quis vir? Será que eu fiz alguma coisa? Olha como o nosso pensamento é terrível. Devo ter feito alguma coisa para ele. E aí comecei a lembrar de histórias possíveis. Pode ser.
Mas eu no lugar dele não faria dessa maneira. Escuta. Aí do outro lado ele: por que ele não me convidou? Que foi que eu fiz para ele? Você entende? Duas guerras invisíveis que nunca aconteceram. Ele com raiva de mim porque eu não convidei, e eu com raiva dele porque ele não foi. Você entende que a nossa mente cria filmes que não foram escritos, não aconteceram? A gente cria cenários irreais. A gente faz isso com tudo na nossa vida. E aí a gente perde amigos por causa de besteira. A gente perde portas de Deus abertas na nossa frente, porque a gente fica pensando coisa errada. E aí, irmão, sabe quando eu descobri que o meu primo me amava? O dia que eu descobri que a minha esposa que não convidou. Falei: amor do céu, por que você não convidou? Ela falou: porque eu esqueci. E eu com raiva do rapaz, e ele com raiva de mim. Você entende que a gente passa às vezes a viver realidades não reais, porque a nossa mente nos prega peças? Quantas vezes você achou que alguém te tratou mal e a pessoa só estava desatenta? Quantas vezes você criou inimigos irreais porque alguém passou por você e não te viu? Só não te viu, mas você falou que a pessoa não quis te ver. Já parou para pensar que algumas portas que Deus abriu você não entrou porque achava que era grande demais para você, porque acreditou em mentiras que te contaram? Já parou para pensar que teve coisas que Deus preparou o caminho, abriu o mar e você não passou porque viu que o gigante era grande demais e que acreditou nas mentiras do inimigo e foi proibido de viver uma estação incrível de Deus porque se permitiu acreditar numa mentira? Então entenda, hoje é dia de se libertar de todo pensamento que não flua de Cristo, de toda realidade que contrapõe o seu propósito, de tudo aquilo que te afasta daquilo que Deus tem para você. Se liberta. Quanto mais livre, mais leve se torna a sua vida, menos estressado você fica e mais poderoso se torna a sua história. Não, escuta bem o que eu estou falando para você. Gente leve, irmão, é maravilhoso. Você sabe que disseram de você? Não quero saber não. Mas eles falaram que você repete a mesma coisa. Então avisa eles que a mensagem do ano que vem já está pronta. 2027 vai ser o melhor ano da nossa vida, vai ser o ano mais poderoso. Se 2026 a gente vai colher, 2027 a gente vai gastar o que colheu, uai. Escuta bem, você se liberta e você se torna livre. David, eu quero que você fale sobre isso. Não vou falar, fui chamado para falar de Jesus. Minha mensagem é única e exclusiva. David, viram o que fizeram lá? Não sei, não estou nem aí para nada. Eu só estou pregando o evangelho e cuidando da minha família. O resto é o Senhor que faz, e cada um na sua área, fluindo para aquilo que foi chamado. David, você não vai falar daquilo? Não, vou falar de Jesus. Jesus é a resposta para todas as nossas dores e todos os nossos problemas. David, é ano de não sei o que. Vai falar assim: vou viver o que Deus tem para mim, vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu ministério, e nenhum pensamento não enviado pelo Espírito Santo governará a minha mente, e isso me torna livre. Eu quero só que você entenda, vai te tornar livre. Você vai trabalhar mais leve, você vai viver a sua vida mais leve, você vai prosperar de uma maneira como nunca antes, você vai caminhar de uma maneira como nunca antes. Você vai olhar para você e a sua identidade não será confundida. Você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe que Ele tem poder para todas as coisas, e nenhuma mentira de Satanás vai governar mais a sua mente. Será que foi essa aqui que eu escrevi no telefone? Ô Alisson, faz meu telefone, tá aí. Escrevi um negócio que eu não queria perder. Ele vai buscar hoje. Mas queria dizer para você de verdade, Provérbios vai nos apresentar uma realidade. Ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que está na sua mente / coração, que é o que o texto está dizendo, é o que filtra as suas decisões que você toma, é o que transforma quem você é para você e para os outros. Então, se o seu coração está permeado de mentiras, de pensamentos que não provêm do Senhor, suas decisões serão equivocadas e seu caminho será tortuoso. Então, se a palavra diz que eu tenho que guardar o meu coração,
De outras maneiras, o que a Bíblia está dizendo é: blinde a sua mente. Tudo aquilo que é péssimo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é calunioso, tudo aquilo que é mentira, não permita que entre na sua mente, na sua casa e na sua família. Governar sobre a mente é tomar decisões firmes, é decidir sobre tudo, é tomar decisões intencionais sobre as coisas. Algumas coisas você não ouve, algumas coisas você não fala, algumas mesas você não senta, e isso é de propósito, porque você está cuidando da sua mente. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarde a vossa mente. Quando você faz isso, você elimina todas as possibilidades de o inimigo atrapalhar a sua história, porque ele não consegue às vezes afetar a nossa mente, ele afeta o nosso percurso. Só que se a nossa mente estiver blindada, a gente passa por cima da tempestade, a gente passa por cima das provas, a gente vence todas as batalhas e a gente não para. A gente não para. Eu quero declarar que a sua mente não vai fazer você parar. Pelo contrário, você vai avançar e vai mais longe. Você vai chegar em lugares que a sua mente disse que você nunca chegaria. Você vai alcançar lugares que você nunca acreditaria que seria possível, porque a sua mente não está sendo governada pelos pensamentos mundanos, não está sendo governada pela opinião dos outros, mas está sendo governada por Cristo. E se Cristo estiver governando a sua mente, os planos que Ele tem para você são maiores do que os seus. Os caminhos que Ele tem para você são diferentes do que o que você imaginava. E eu posso te dizer e afirmar com certeza, é melhor do que tudo aquilo que você pensou. Então agora tire todas as mentiras e permita que a verdade de Jesus entre na sua mente e governe tudo em você. Já diria um rapaz que grava vídeo na internet: para toda mentira que o diabo conta, há uma verdade na Bíblia que te liberta. Para tudo aquilo que o mal diz que você não pode, há uma verdade bíblica que diz que você consegue em Cristo Jesus. Para todo caminho fechado Ele abre, para toda tempestade que se levanta Ele acalma, para tudo que alguém chama de impossível Ele chama de normal. Amém. Você pode celebrar o nome dEle no seu lugar. Meu celular não veio. Aqui, ele entrou. Jesus, o homem é um vulto. Aleluia, achei. Eu vou gravar isso aqui, vou falar isso aqui e a gente termina. Amém? Não, tem outra. Escrevi para não esquecer. Não deixe a sua mente governar você. Pensar demais não é maturidade, é medo tentando assumir o controle. Você não foi criado para ser escravo da própria cabeça. Deus está dizendo hoje: filho, filha, descansa. Pare de pensar naquilo que eu já decretei. Descansa. Ocupa sua mente com aquilo que te leva para mais perto dele e tira tudo aquilo que te afasta da presença de Jesus. Quando você entrega, Deus estabelece. Quando você confia, Deus sustenta. E sua mente não mandará em você, porque a partir de hoje, a paz que excede todo entendimento guardará você, o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor declarado e derramado sobre nós. Nossa cabeça não vai governar sobre a nossa vida. Não seremos escravos dos maus pensamentos, mas seremos governados pelas verdades da tua palavra. Por mais que alguém diga que não dá, quereremos contra tudo e em esperança nos moveremos, porque para o Senhor nada é impossível. Em nome de Jesus, Pai, limpa nossa mente, varre para fora a sujeira que impede a gente de viver os nossos propósitos. Hoje eu entrego a Ti, Jesus, o meu coração, minha mente, tudo que há. Senhor, governa minhas emoções, meus pensamentos. Diga isso ao Senhor, diga: governa minha mente, governa os meus pensamentos e me liberta de mim. Me liberta dos outros, me liberta de todo pensamento mal. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Eu quero falar que em breve você vai poder estar aqui também, ok? Daqui a alguns dias a gente vai ter o privilégio de poder abrir para fora as inscrições. Lembrando que aqui em Joinville, no Mentoria de Vida, as inscrições sempre são gratuitas. Nós temos um parceiro que faz com que a conta de uma gravação como essa seja paga, e nós, por honra, agradecemos ele sempre aqui. Eu quero falar da Facilite Benefícios. Muito obrigado pelo carinho com a gente, com as milhares de pessoas que são alcançadas. E para você que nos acompanha, quando terminar o vídeo, eu estou deixando o link para você chamá-los diretamente no WhatsApp. David, o que é a Facilite? Tudo o que você precisa para a proteção do seu veículo, você pode contar com a Facilite. Com a gente, mais de 5 anos, e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência maravilhosa. Agora, sobre a mensagem, algo importante. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Ative o sininho e, com toda certeza, sempre terá uma palavra de Jesus para o seu coração aqui no nosso canal. Toda segunda às 7 horas da manhã e toda quinta também às 7 horas da manhã. E agora vamos para a mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Confesso para você que essa palavra, ela é um pouco difícil de falar. Quando eu digo difícil de falar, é difícil de entender. E eu não estou subestimando a inteligência de ninguém, mas é porque, para mim, isso é uma das coisas difíceis de entender. Como que eu consigo alinhar a minha mente ao meu propósito? Nossa maior crise, na maioria das vezes, é justamente a nossa mente que nos trai. Nós temos um futuro extraordinário, nós temos uma vida poderosa, uma colheita incrível, mas às vezes a nossa mente não nos deixa
identificar que aquilo que estamos vivendo já é parte do nosso propósito. A nossa mente nos sabota, ela nos deixa confusos num ambiente onde éramos para ter a certeza total e plena daquilo que Deus tem e daquilo que Deus está fazendo. Eu vou te dizer uma coisa minha. Durante um período da minha vida, não conseguia desfrutar de algumas coisas, justamente por causa da minha mente. Não conseguia aproveitar algumas coisas, porque não acreditava que poderia desfrutar daquilo, mesmo tendo acesso, mesmo estando disponível. Então o nosso maior limitador sempre é a nossa mente. Por isso que alinhar a mente com um propósito é um desafio. E o texto que eu vou ler para você, por mais que seja uma das parábolas de Jesus, ele demonstra exatamente alguém que não consegue ver o todo, alguém que não consegue entender as coisas. Então talvez eu vou fazer uma leitura um pouco mais longa, mas eu quero que você olhe dessa perspectiva. Alguém que consegue perder tudo sem motivos. Eu vou ler para você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas capítulo 11. É a parábola do filho pródigo. Escute comigo. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai: me dá parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou os seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E aqui começa, a Bíblia diz: e ele, caindo em si. Sabe, o cair em si é quando você percebe o erro que você cometeu. É quando você percebe que você não desfrutou do que deveria ter desfrutado. É quando você percebe que perdeu e só descobriu o valor depois que aquilo evaporou das suas mãos. É quando você olha para o todo e descobre que tinha tudo o que precisava e correu atrás do vento. É quando você despreza o que era prioridade, corre atrás do que era secundário, e quando se percebe, não tem mais absolutamente nada. Isso é o filho pródigo. Eu entendo que há um contexto teológico que não pode ser equivocado, que não pode ser negado, que está aqui, que é justamente o que Jesus está falando sobre o filho que se vai, sobre o pai, quão maravilhoso e generoso ele é, da maneira que ele trata o arrependimento do filho. Mas eu preciso partir de um pressuposto para comprovar a você um ponto. Se a nossa mentalidade não estiver alinhada com o nosso propósito, nós podemos estar no lugar de fartura e vamos nos sentir em falta. Nós podemos estar no lugar perfeito e vamos nos sentir com problemas. A coisa mais absurda do nosso tempo é pessoas trocando famílias perfeitas e só se dando conta depois de muito tempo que a família dele foi desperdiçada por causa de um pensamento equivocado. Pessoas que têm tudo e que não conseguem ver o todo. E essa é a loucura do filho pródigo. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que o filho pródigo foi atrás, ele já tinha dentro de casa. E a maior loucura é imaginar alguém
que tem tudo o que precisa e não consegue ver. E na verdade nós somos vencidos exatamente no nosso campo de batalha. Joyce Meyer chama a nossa mente de campo de batalha, o que é uma terminação muito poderosa do que de fato somos. Mas entenda que quando a gente olha para esse garoto, o filho pródigo, você consegue entender que tudo o que ele precisava ele tinha. Só que é muito mais do que o que a gente pode imaginar. Vamos partir do pressuposto que o pai dele não é um pai normal. O pai da parábola, nós sempre sabemos quem ele foi e quem ele é. Nós estamos falando sobre Jesus. Então imagina que o pai do filho mais novo não é alguém comum, é simplesmente o próprio Criador, o próprio Cristo aqui. Lembrando que estamos falando de uma parábola. Só que veja, no ambiente da parábola, nós temos a liberdade interpretativa de saber que aquele lar era perfeito. E não é pelo irmão mais velho, porque logo em seguida vamos descobrir que há um problema dentro daquela casa. E o problema dentro daquela casa é um irmão que fez o certo pelo motivo errado a vida toda e que queria uma recompensa do pai. Só que o que eu quero que você entenda é: o filho mais novo tinha o pai dos sonhos. O pai dos sonhos, que é o pai da parábola, é Jesus. Você está conseguindo entender o que eu estou construindo? Há uma imagem de um lar perfeito. Há uma imagem onde não há escassez. Há uma imagem onde não falta absolutamente nada. Há um lugar onde o pai é perfeito, a casa é extraordinária. E nesse lugar, nessa geografia, alguém se sente incompleto. Alguém se sente em falta. Alguém deseja uma nova realidade. E aqui a palavra não vai dizer o porquê o filho fez, ou não destrincha o coração do filho, só mostra a decisão que ele toma. Ele vai até o pai e diz: olha, pai, eu quero tudo aquilo que é meu. E aí o filho sai daquela casa e vai viver de maneira desordeira, gasta tudo que tinha. Eu tenho alguns pastores aqui. A gente ouve a vida toda que os filhos são o reflexo dos pais. E deixa eu te perguntar, você consegue imaginar Jesus, o pai da parábola, um pai desordeiro? Você consegue imaginar que o pai dessa parábola deu em algum momento uma brecha para que esse filho escolhesse esse caminho, sim ou não? Sim ou não? Então peraí, então se esse exemplo não veio do pai, se esse exemplo não foi gerado dentro daquela casa, se nessa casa não há crise, não há escassez, aonde mora o problema? Simples, aqui. O problema repousa somente na cabeça desse garoto. O problema não é real. O problema é uma criação da cabeça de alguém que não está alinhado com o seu propósito, que não consegue ver o todo, que não consegue desfrutar de nada, que não consegue mensurar o tamanho do privilégio que ele tem de morar dentro daquele lar. Agora eu começo a perceber que a maioria dos nossos problemas não são geográficos, não são conectados a realidades sólidas, mas problemas que nós criamos na nossa mente e que geram governo sobre as nossas decisões. E por causa disso, por causa desse desalinhamento de realidade e mentalidade, muitas pessoas poderiam ter uma outra vida, mas escolhem a pior, porque o problema delas não é o contexto, não é o ambiente geográfico, mas é na cabeça. E aí eu costumo pensar de uma certa maneira, vai soar estranho, que se o problema é na nossa cabeça, deveria ser mais fácil de resolver, mas pelo contrário, é o pior.
O pior lugar para resolver os problemas é aqui dentro. Por quê? Porque nós não conseguimos dar nome, nós não conseguimos encontrar o problema. Quantos de nós já nos encontramos numa situação de angústia, mas havia festa à nossa volta? Quantos de nós já nos encontramos em profunda tristeza e a gente tinha tudo aquilo que precisava na nossa frente? Eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que querem, por exemplo, tirar a própria vida. E aí você olha a vida da pessoa, um breve resumo, você descobre às vezes que é uma dívida. E não é uma grande dívida, mas é uma dívida potencializada pela mente. Então a pessoa começa a criar discursos: não, eu não consigo, não tem como, eu vou morrer, eu vou perder tudo, meu marido vai fazer isso, minha mulher quando descobrir, e aí a dívida ela vai potencializando. E eu vou falar números: 10 mil vira 10 milhões na cabeça. E aí você cria cenário, você cria a derrota, você cria tudo, até o momento que tudo aquilo que você estava vivendo, que era tangível, real, é desconstruído pela sua própria mente. E é onde o desalinhamento de propósito e mentalidade acontece. Esse garoto tinha tudo o que precisava, tudo. O pai, a casa, o alimento, a provisão, tudo. Talvez o único problema que ele tinha era o irmão. Só que o irmão só se torna problema quando ele volta, não quando ele estava na casa. E esse é o nosso ponto de inflexão. Quando o nosso problema não é real e a gente não sabe que não é real. Eu poderia dizer para vocês algo que eu vivi essa semana. Recebi uma foto de uma arma, de alguém desejando tirar a própria vida. E aí você ouve o problema, e aí você olha que aquele problema é nada, é desse tamanho. Eu consigo pensar rapidamente, dizer vários problemas maiores que lidei na mesma semana, histórias piores. E aquela pessoa está num estágio de desespero, num absurdo de abandono, que na cabeça dela ninguém vive mais problema, que todos os problemas do mundo recaíram sobre ela, mas é só um pequeno problema. A loucura de tudo é porque às vezes o cair em si demora muito. O cair em si, para alguns parece que demora uma eternidade. Você precisa ser moído, passar necessidades, passar dores mais profundas, para lembrar do que aquilo que para você era uma grande dor, e ver que na verdade era absolutamente nada. E essa para mim é uma das coisas interessantes da nossa vida. As imagens que nós criamos na nossa mente são nossos maiores inimigos. A gente cria as projeções dramáticas, a gente cria o final das coisas e a gente acredita nelas. Eu vi uma coisa engraçada alguns dias atrás, inclusive gravei em uma das mensagens da nova série. Eu estava vendo um vídeo e esse era um senhor de idade dando uma entrevista para o Jô Soares há muitos anos atrás. Nessa entrevista ele fala que ele comprou uma garrafa térmica, e a garrafa térmica não esquentava água, não mantinha água quente. E ele deixou aquela garrafa térmica lá, sabe, ficou passando, e ele não resolveu o problema. Mas chegou um dia que ele olhou para aquela garrafa térmica e falou assim: hoje eu vou resolver o problema. E aí ele começou a pensar: mas o pessoal não vai devolver o meu dinheiro, não vão trocar essa garrafa, eu não vou conseguir, eu vou chegar lá, o gerente vai brigar comigo. E aí ele começou a falar: não, mas eu entendo de lei. Ele começou a brigar na cabeça dele: não, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. E aí se ele falar isso, eu tenho um código do consumidor, vou mostrar para ele. Aí chegou para a mulher e falou: mulher, aonde tu comprou essa garrafa? Ela falou: lógico, então eu vou lá trocar. Irmão, ele falou que ele não dormiu a noite toda, ficou brigando na mente dele: não, vou chegar lá, isso vai acontecer, ele vai brigar comigo, vai falar isso e tal. Nós vamos criando imagens na nossa mente. E ele chegou na loja. E aí, bom, eu posso estar errando o nome da loja, na Pernambucanas. E ele chegou na loja e falou: gerente, olha, eu tive um problema com a minha garrafa, a garrafa não esquenta água. E aí, antes de ele falar qualquer coisa, o gerente falou: pois então, deixa lá e pegue uma nova.
Mas não vai nem brigar, não vai nem discutir comigo. Tinha um texto preparado. Ele falou, não, tudo bem, acontece. Deixa essa garrafa aqui e pegue a 9 e vai embora. Tá tudo certo, não precisa. E o recibo? Não precisa de recibo, tá tudo bem. Irmão, são coisas que criam na nossa cabeça. E ele chegou em casa e disse, mulher do céu, você acredita que eu cheguei na loja e eles trocaram a garrafa? E a mulher falou para ele, você acredita que não foi nem nessa loja que eu comprei a garrafa? O que eu quero dizer para você? A maioria dos nossos problemas nós mesmos criamos na nossa cabeça. O amanhã que criamos na nossa mente, às vezes é o nosso maior desafio. A gente já está dizendo, não vai dar certo. A gente já está acreditando, não vai acontecer. A gente já está acreditando, Deus não vai fazer, Deus não vai realizar. Deus prometeu, mas talvez na minha vez Deus não vai cumprir. Você entende? O nosso problema está aqui. E o cair em si é a nossa saída. Só que às vezes o cair em si é quando a comida acaba. O cair em si é quando a gente se depara com problemas reais de verdade. E aí a gente diz, puxa vida, meu Deus do céu, quantas pessoas depois que abandonam a família caem em si. Quantas pessoas que depois de abandonar um casamento de longos anos caem em si. Quantas pessoas que depois de abandonar um lugar que não deveria ter saído, caem em si. E quando viu, tarde demais. Todos os dias tem alguém caindo em si. Todos os dias tem alguém extremamente desalinhado com o propósito de Deus caindo em si. Todos os dias tem alguém acreditando na sua própria mente e sendo traído do seu propósito por causa das escolhas que está fazendo. O que eu acho extraordinário nessa parábola é porque Jesus dá o final mais improvável que poderia existir. A Bíblia diz que quando ele cai em si, eu vou ler para você. Isso aqui para mim é algo maravilhoso. Olha só. E ele caindo em si, disse, quantos servos do meu pai têm pão suficiente de sobra? E eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Lembra, isso aqui está tudo na cabeça dele, não está acontecendo, você está entendendo? Ele está dizendo, olha, os servos do meu pai têm pão sobrando, então eu vou me levantar. Ele está criando o filme na cabeça dele, você está entendendo? Ele está projetando na mente dele como vai acontecer a volta dele. Aleluia. Eu vou continuar. Eu me levantar-me-ei e vou para o meu pai e direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Você entendeu? Isso aqui ele projetou na mente dele. Eu vou me levantar. Eu caí em si, peraí, eu pensei que não tinha nada, mas os servos do meu pai vivem melhor do que eu vivo agora. Então eu vou me levantar, vou até ele, vou pedir perdão e vou fazer um pedido. Pai, me deixa ser o teu servo, me deixa ser um funcionário da tua casa. Só que isso aqui só está na mente dele, isso aqui não é real, isso aqui é o filme que ele projetou. Quantas vezes nós fazemos exatamente igual? Nós criamos o filme, e na nossa mente, nós no filme que criamos somos o pior personagem. Não tem esperança, não há nada que possa ser feito, e é esse o filme que a gente cria. Acabou, não tem mais o que fazer, eu vou me contentar com o que der, se cair da mesa eu pego. E a gente que criou o filme, mas o filme não é real. É a gente que desistiu, mas ninguém desistiu da gente ainda, mas a gente desistiu. Ou a gente acredita que todos desistiram e isso só está aqui. Aí a Bíblia vai dizer, e o filho disse ao pai, não, eu vou voltar, e não sou mais digno, papapá. E ele levantando-se foi para seu pai. Mas ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu
e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei o melhor vestido, e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho... Você não pegou, eu vou dizer de novo. Este meu filho. Na cabeça do filho, ele não era mais filho. Na cabeça do filho, ele já estava preparado apenas para ser um dos servos. Na cabeça do filho já havia uma desistência paternal. Mas a primeira cena do filme que acontece é diferente do filme que ele projetou. No filme que ele projetou, ele se lança aos pés do pai e se humilha. Mas no filme que acontece, o pai corre até ele e o abraça. No dia que eu voltei para Jesus, eu só tinha uma coisa na minha cabeça. E tudo aquilo que Deus tinha era muito maior do que eu havia projetado no filme que eu havia criado para a minha vida. Eu preciso terminar. Jesus, ele quebra a nossa expectativa com relação às coisas. Ele destrói as nossas expectativas. Ele nos constrange com a sua graça de uma maneira absurda. Ele, de fato, é diferente de tudo. Então, quando Deus falou comigo sobre esta palavra, sobre alinhar o pensamento com o propósito, na verdade a palavra propósito é só um gancho de atenção. Porque não é sobre alinhar a mente com o propósito, é sobre alinhar a nossa mente com aquilo que Deus é. É aprender a olhar da perspectiva que Ele olha. É buscar a perspectiva que Ele tem sobre coisas que nós já desistimos. A minha esposa, sem saber, ela falou algo para mim essa semana. Ela falou assim: amor, você é muito bonzinho. A maneira que você vê as coisas é diferente. Mas sabe, amor, eu vejo igual todo mundo vê. Mas o meu esforço é tentar enxergar da maneira que Jesus enxerga. Porque senão eu desisto da mesma maneira que todo mundo desiste. Eu desacredito da maneira que todo mundo desacredita. Minhas perspectivas são as piores às vezes também. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, enquanto eu estava vivendo essa realidade, sabe, essa semana, eu recebi aquela foto que eu falei para você. Eu tive algumas frustrações comigo, algumas preocupações nasceram. E aí hoje, enquanto eu preparava essa palavra, essa mensagem, ela bateu no meu coração. Às vezes a gente está vivendo uma escassez aonde não há escassez há muito tempo. Às vezes nós estamos tentando forçar uma dor no ambiente que já teve cura há muito tempo.
Entende? E aí, eu preciso dizer para você o que acontece com o filho. O filho volta para casa que ele pensou que não ficaria dentro, e a festa está acontecendo por causa dele. O filho volta para casa para ser humilhado e se humilhar, e quem se humilhou foi o pai dele. Quando o pai dele corre na direção dele, é o pai que está se humilhando, não é mais o filho. Sabe o que o pai estava fazendo? Chamando toda a atenção para ele. Não é mesmo? Quando ele levanta o vestido e corre, ninguém olha mais para o filho. Ninguém olha mais para a vergonha do filho, mas para a vergonha do pai. Sabe, às vezes a gente criou tudo na nossa cabeça, e Deus já fez tanto por nós, Deus já fez tantos milagres, que não teria por que a gente ficar sofrendo de maneira desnecessária. Termino dizendo para você, quando Jesus levantou o vestido, e ele é o pai da parábola, para correr em direção ao filho, ninguém mais viu o filho, todo mundo viu o pai. Ele virou o diretor do filme novamente. E se for para alguém passar vergonha, que passe eu. Se for para alguém pagar o preço, que pague eu o preço. Tão lindo. Não é sobre alinhar a sua cabeça com o propósito, mas é sobre alinhar a sua mente com aquilo que Deus é. E Deus é maravilhoso e Ele tem misericórdia. Deus é poderoso e Ele ouve a sua oração. E no nome de Jesus, toda tempestade que possa estar acontecendo na sua mente, acaba hoje. Porque o filme que Ele escreveu é diferente do filme que você está tentando viver. Eu vou falar de novo. O filme que Ele escreveu é diferente do filme que você está tentando viver. O filme que Ele escreveu é diferente do filme que você acredita sobre a sua vida. A história que Ele tem para você é diferente da história que te contaram, ou que você acredita sobre você. E eu vou dizer, eu vou dar um spoiler. É melhor, é mais extraordinário, e tem milagre como ingrediente principal. Em nome de Jesus, Pai, acalma a nossa mente agora. Dissipa as mentiras que nós criamos para nós mesmos na nossa mente, Senhor, e nos leva para esse lugar de refúgio e de descanso, aonde a realidade é diferente do que pensamos que seria. Acalma nosso coração, Jesus, e assume o controle total da nossa história. Não seremos escravos dos nossos olhos, nem de nossas percepções equivocadas, mas a partir de hoje, estamos caindo em si. E caindo em si, lembramos que na tua casa nunca faltou nada, na tua presença nunca faltou nada, que o Senhor sempre foi um Deus presente e fiel. Em nome de Jesus, amém e amém. Ai, Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar